Para mim, cada dia fica mais claro que formar leitores, formar o que a gente chama de mediadores, tem gente que não gosta desse termo, mas enfim, eu acho que ele facilita o entendimento, formar essas pessoas que são as responsáveis num país como o nosso, de apresentar o livro, apresentar a leitura, e a gente sabe que isso aqui fundamentalmente se dá nas escolas, nas bibliotecas comunitárias, porque nós sabemos que ou seja, a nossa sociedade como um todo não é uma sociedade que tenha no seu cotidiano o livro, né, a leitura como uma das atividades fundamentais. Então, muito disso acaba sendo uma responsabilidade da escola e das bibliotecas. Eu colocaria hoje as bibliotecas comunitárias, num lugar muito de destaque nisso. Eu acho que essa é a questão fundamental. E quando você pega, não quero me alongar nisso agora, mas quando você pega, por exemplo, as últimas medidas, né, que esse desgoverno atual está implementando, como, por exemplo, Conta para mim, eu não sei se vocês já discutiram esse novo projeto do Ministério da Educação. Essa questão ela vira assim fundamental se a gente quiser pensar em algum tipo de transformação a médio prazo naquilo que nós temos pela frente. Então você pergunta para mim, né, qual é a responsabilidade, como que os editores veem isso? O editor é uma figura que, como eu estava te falando antes, da nossa responsabilidade, extremamente fundamental, porque pensa você o seguinte, sou eu que decido os livros que estão no mercado. Se eu publico este livro e não publico este, quem decidiu isso sou eu. Estou falando eu como editora, mas claro, os grandes grupos, você tem um gerente editorial, mas não importa, estou falando aqui do editor como um todo. Então veja, eu posso receber 10 originais, e dentre esses 10 originais eu posso colocar 3 no meu catálogo. Quem vai escolher quais são os livros sou eu. Eu, editor, em última instância, quem decide o que se lê e o que não se lê. Obviamente que a gente sabe que existe uma diversidade enorme, e se você considerar o mercado como um todo, você sabe que aquilo que eventualmente eu não publique, provavelmente outra editora vai publicar. Agora, também muitas dessas coisas que não foram publicadas vão ficar de fora, por N questões. Então, eu acho que o editor é um dos maiores responsáveis e tem assim um compromisso imenso, ou teria que ter um compromisso imenso com essa questão mais a longo prazo da formação do mediador e da formação do leitor. O que eu vejo no nosso país, enfim, todos, é que a maior parte da edição, que é uma indústria, ela está comprometida com o mercado. Ela não está comprometida com a formação do leitor e nem com a formação do mediador. Agora, isso é uma questão que remete ao que é, né, a edição como uma indústria editorial, né, uma indústria de fazer livros, que, na verdade, se afastou ao longo de todas as últimas décadas daquela visão, né, mais romântica que se tinha. Eu tenho essa visão romântica, eu sempre fico sonhando aquele editor comprometido, né? Aquele editor que tem uma causa política, aquele editor que quer, sabe, seguir uma linha. Então, muitos editores fizeram isso. Hoje, cada vez fica mais difícil, exatamente por essa questão da globalização, por essa questão dessa quantidade absurda de livros que têm que ser produzidos. Agora, com a crise, né? Acho que mundialmente isso caiu, mas antes da pandemia, qual era a grande questão, o grande problema, né, que a gente tem, né, para mim, é uma questão claríssima em termos da indústria editorial, essa quantidade absurda de novidades que tem que ter, porque o que move, né, esse mercado é a novidade. Então, eu me lembro que, por exemplo, uma das questões que para mim sempre pegava pesadíssimo nos grandes grupos é que os livros nasciam já com a data de morte, né? Ou seja, o livro nascia, vamos publicar, agora se esse livro não vender tanto nos próximos 3 anos, ele vira confete, literalmente. Então veja, você não está jogando um livro que você está apostando numa longa vida no livro, você está apostando num livro que tem que vender tanto, tem que vender muito agora, e se depois esse livro ficar esquecido, tudo bem. Então você não está falando mais de um produto cultural,
Você está falando de um produto de mercado. Agora, quem faz isso? Isso quem faz é o editor, ou seja, esse posicionamento do editor que, hoje em dia, muitas editoras pequenas, independentes, alguns grupos maiores têm editores que pretendem fazer isso, mas cada vez mais é difícil. Ou seja, é difícil você não seguir essas leis, não seguir essas leis, entre aspas, né? Essas regulamentação. Por quê? Porque você não sobrevive diante disso. Então, é um dilema. É um grande dilema que os editores vivem, mas que também eu penso que é uma questão de escolha. É uma escolha também, o que você quer fazer e qual é teu compromisso com essas questões. A questão da qualidade, né? A questão da qualidade daquilo que você produz, qual o investimento daquilo que você produz, ou seja, você quer um livro que realmente sobreviva às modas, você quer um livro que realmente, digamos assim, se contraponha àquilo que está fazendo, então que seja uma coisa estranha, e se é estranho, talvez a recepção no primeiro momento não seja tão favorável quanto você gostaria. Enfim, são todas as questões que você tem que se colocar, e eu penso que o bom editor é aquele que está comprometido, se não com a formação do leitor, ele está porque a formação do leitor pressupõe também ou que você trabalhe, né, ou com a infância, ou com a juventude, mas o editor, de modo geral, que esteja comprometido, digamos, com o seu leitor, né, que esteja comprometido com aquilo que ele está construindo em termos do seu catálogo.